Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos falar do curso de licenciatura em matemática da UFG, que completa 60 anos de existência na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro. Então vem com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. E a nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. E eu quero te convidar a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá também. Muito bem, agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá para conversar com os nossos entrevistados que já estão aqui com a gente. Comigo hoje o professor Wellington Cedro, do IME, o Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Ele que se descreve como um homem cisgênero, de pele branca, com olhos castanhos e cabelos castanhos, também curtos e com início de calvície. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cássio. Com a gente também o professor João Medrado, diretor do IME. Ele que se descreve como um homem moreno, com olhos castanhos e usa óculos. Seja bem-vindo, professor. Prazer todo meu. E para a gente falar, então, desses 60 anos, tem muita história, né, professor? Conta aí para a gente, quando foi que começou, então? Então, tudo começou, na verdade, com uma semana de planejamento que teve na universidade, onde foi colocada a criação dos institutos básicos na época, que antes era a escola de engenharia, direito, farmácia, eram várias escolas e institutos desse tipo. E aí nós criamos institutos básicos, matemática e física, química e geografia, ciências biológicas, letras. E quando nós começamos com o Instituto de Matemática, logo iniciamos já o curso de matemática e licenciatura, isso 60 anos atrás. Eu tenho praticamente a mesma idade. Praticamente a mesma idade da faculdade, da um universidade. É isso aí. E o senhor já está aqui há quanto tempo, professor? Então, como estudante, né, eu entrei na UFG em 1994. Né, então, eu já tenho um tempinho que eu vivo nesse ambiente da universidade, né, como professor a partir de 2005. Né, então, estou vivendo aí esses 30, 40 anos aqui dentro desse meio, né, então a gente conhece bastante dessas coisas do curso em si e vivenciou muito. Né, então, é nessa direção que eu sou licenciado, né? Então vivo todo esse processo, então acho que a gente tem bastante coisa para a gente ver e compartilhar com vocês. Né? Bacana. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar um vídeo que a gente preparou, um vídeo do Instituto de Matemática e Estatística. Pode colocar na tela para a gente. Olha só, isso daí são partes, né, da história, então, desses 60 anos que já foram vivenciados aí pelo Instituto. Sim, ali tem a inauguração do Instituto de Matemática e Estatística, os primeiros aprovados, formandos, né, dos cursos de matemática e licenciatura, no programa de mestrado, que é um dos mais antigos da universidade, acho que é o segundo mais antigo. E o professor Genésio, falecido, uma pessoa muito importante na história do IME e da matemática como um todo. Um excelente professor, uma pessoa de uma didática impressionante. Ele que fez parte, então, da criação do curso aqui? Ele foi um dos nossos formados, inclusive. Olha! Foi um dos primeiros graduados que nós tivemos. A gente tem uma cultura muito interessante dos nossos egressos também, né, se tornarem depois professores. Né? Então, a gente tem muitos como nós, né, estudamos aqui e acabamos depois retornando à universidade como professores, né. E nesse início era muito isso, né, você um pouco professor, né, então eu preciso de pessoas que queiram ser professores, essas perspectivas, então boa parte desses primeiros alunos se tornaram os primeiros professores
e deram continuidade, né? Então, toda uma geração que vai se autoalimentando aí naquele processo, né? De lá para cá, são 60 anos, quantos formados? Tem essa conta? Nós estamos chegando um pouco mais que 2.000 estudantes formados ao longo desse tempo. É claro que no início entravam poucos estudantes e também formavam-se muito poucos. Hoje em dia tem uma transformação absurda em relação a isso. Hoje entram cerca de 100 estudantes por ano e nas formaturas formam 40, 50, 60 todo ano. Mas antes não, antes era 1, 2, ficavam... Quando eu formei, já tinha uns 3, 4 anos, não formava ninguém. Era muito diferente de lá para cá. E a matemática, acho que, como o Hélio estava falando, a gente tem muito essa questão de... Os nossos estudantes, eles entram com deficiências. Eu entrei com deficiência, eu fui estudante aqui. Mas é um curso, é um grupo de professores que ajuda muito o estudante a melhorar. E ao longo do tempo, ao longo desse trajeto dessa trajetória que cada estudante tem aqui na universidade, ele vai melhorando. E quando está formado, ele sai uma pessoa muito diferente daquela pessoa que entrou. É realmente uma transformação, né? Acho que tanto eu, como talvez o Hélio também, nós sofremos uma transformação muito grande. Não só eu, mas a família toda. Né? Meus pais não eram formados, eu fui o primeiro a ser formado. Olha. Virei professor da Universidade Federal. Estou hoje como professor titular. Tenho todos esses títulos, né? Bacharel, licenciado, mestre, doutor. Mas o principal título que eu tenho é professor. E depois disso, os pais se formaram, pegaram o diploma do filho realmente como formação, porque não deixa de ser também, né? Sim, exatamente. Não tiveram essa possibilidade de formar, eram outros tempos, né? Com certeza. Mas minha mãe tinha um sonho, né? Naquela época, falar, doutor João Carlos, meu filho. Né? Só que é claro que o doutor que ela se referia era médico. Bom, sou um doutor em matemática. Pronto, muito melhor. E aí a gente... Muito melhor não, tão importante quanto, sim, né? Porque a gente sabe da importância também da formação de professores para a nossa rede pública, particular também, de ensino, né, professor Wellington? Então, Cássio, isso é o curso de licenciatura, né? A gente, dentro da universidade, às vezes é considerado o primo pobre do negócio, né? Dos pequenininhos, infelizmente, né? Ainda tem, né? A gente fica meio à mercê, né? A gente sabe do quanto é difícil hoje a gente convencer a juventude de se tornar professor, né? Mas é muito claro, né? Essa trajetória toda nossa que a gente vê, que assim, o quão impactante é a docência, né? E o quão impactante é ser professor. E como que essas oportunidades, elas transformam as vidas, né? Então, assim, a gente pode ser feliz, né, fazendo muitas coisas, né? Não simplesmente se concentrando em algumas carreiras que a gente acha que são idealizadas socialmente, né? Até porque a remuneração vem como consequência de um trabalho bem executado também, né, professor? Sim. Então, como você vê a história do João e a história de inúmeros outros professores, né, que você vai perceber que o acesso à universidade, o acesso à educação superior, o acesso a um curso que vai permitir uma mudança é impactante, né? A pessoa, ela não é a mesma depois que vem fazer um curso. E na licenciatura é um negócio que é uma coisa transformadora, né? Porque é isso, você está o tempo inteiro lidando com as pessoas e ajudando elas a se tornarem pessoas melhores, né? Então, é nessa perspectiva que, assim, essa história nossa de 60 anos de licenciatura é uma história de transformação de vida, né? A gente sempre tem contribuído para transformar as vidas. Então, inúmeras pessoas foram os primeiros de muitas coisas, em muitas situações, né? Em muitos momentos. Então, quando a gente olha para essa história e vê pessoas humildes, né? Com pouca formação, e a pessoa a gente está aí ajudando, fazendo processo, e de repente... eu sou professor agora e vou continuar fazendo isso lá na educação básica, vou continuar fazendo isso na educação superior, vou continuar ocupando os espaços, né? Então eu penso que como país, né, a gente precisa rever um pouco dessas situações, né? De como é que a gente valoriza mais a coisa da licenciatura, e não só matemática, né? O nosso matemática é porque a gente lida com isso, mas de uma forma geral, né? Então as pessoas, os jovens, acho que a juventude tem que entender hoje que a gente
Tem várias formas da gente conseguir ser feliz, né? Da gente conseguir ter sucesso, né? Então, será que a gente precisa ficar preso nesses estereótipos, né? Nessas rotinas, nessas coisas pré-determinadas, né? Então, eu acho que é isso. Acho que o grande convite para a juventude é essa, né? Por que não olha para a licenciatura, né? É difícil ser professor, né? Professor é um negócio difícil. Historicamente a gente sabe da dificuldade, mas essa paixão que é passada dentro da sala de aula também, esses ensinamentos, com certeza eles são levados e ali está sendo plantada uma semente que futuramente pode brotar e se tornar um novo licenciado em matemática, né? Para que a gente preencha esse déficit que ainda existe na escola pública, na escola particular, às vezes da falta de professor mesmo, da falta de pessoas que tenham essa capacidade já para poder ocupar uma sala de aula. A gente sabe que existe. Quero aqui agradecer e parabenizar o trabalho e também parabenizar o Instituto, né, de Matemática e Estatística, parabenizando aqui na pessoa do professor Wellington Cedro do IME, o Instituto de Matemática, e também na pessoa do professor João Medrado, que é diretor lá do IME. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. Boas festas, né, em comemoração a esses 60 anos. Temos bastante. Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você, então não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que estão abertas até o próximo domingo as inscrições para o segundo simpósio LabMol, que é o Laboratório de Planejamento de Fármacos e Modelagem Molecular da Faculdade de Farmácia da UFG. O evento será realizado de 6 a 8 de novembro no auditório da Biblioteca Central, aqui no campus Samambaia. Ele vai discutir as aplicações da biologia molecular, da biotecnologia e da bioinformática. Mas o que é isso? Quem entende do assunto explica que são pilares essenciais para inovações em diversas áreas. Então, especialmente nas áreas de saúde, agricultura e meio ambiente. As inscrições para o simpósio custam R$ 12 somente e podem ser feitas por meio do link que está abaixo da bio do Instagram do LabMol, que é @LabMolUFG, tudo junto e minúsculo. Os participantes vão ganhar certificado de 20 horas pelo evento e mais 4 horas também pelo minicurso. Então, corra lá, se inscreva agora no @LabMolUFG, porque o prazo é só até neste domingo próximo, tá bom? E agora eu te conto que a Faculdade de Odontologia vai promover de 21 a 23 de novembro a 13ª edição do CUGO, o Congresso Universitário Goiano. E a professora associada da Faculdade de Odontologia da UFG, Érica Torres, que é responsável, junto ao Centro Acadêmico pela comissão do Congresso, ela conversou com a gente um pouquinho sobre as atividades e a temática desse ano. Então confira. Atenção, estudantes e profissionais de odontologia, venham participar do 13º Congresso Universitário Goiano de Odontologia, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de novembro, aqui na nossa casa, Faculdade de Odontologia da UFG, em Goiânia, Goiás. São quase 30 anos de história neste congresso. Nós teremos nesta edição a temática Tecnologias e Inovação. São pelo menos 8 salas de aula simultâneas com palestras teóricas, hands-on e demonstrações ao vivo em pacientes em praticamente todas as temáticas da odontologia. Este ano o CUGO inova também com uma sala de aula especialmente para auxiliares de saúde bucal e técnicos de prótese dentária. Então venha participar do congresso, aproveite e apresente o seu trabalho acadêmico nas modalidades pôster ou fórum, clínico ou científico. Os trabalhos apresentados no CUGO serão publicados em jornais oficiais pela editora Segraf junto ao UFG, então não deixe de fazer parte dessa história, participe. Teremos também os happy hours para que possamos estabelecer novas relações, novas parcerias, então não fique de fora dessa grande festa da odontologia que é o CUGO, o maior congresso universitário do Centro-Oeste. Esperamos vocês aqui, um grande abraço. Muito bem, convite feito, muito obrigado, viu, professora Érica?
E agora a gente muda de assunto então, vou falar para vocês agora de arte. Podemos mudar para essa câmera aqui? Ok. Olha só, quero contar para vocês que a Companhia de Balé Jovem Basileu França e as orquestras Jovem e Filarmônica de Goiás vão apresentar de hoje a domingo e de 7 a 10 de novembro a obra Le Corsaire, que é baseada em um conhecido poema inglês do século XIX. Vocês estão vendo imagens aí, então, da peça que conta, né, a história do pirata Conrad, ele que se apaixona por Medora, que é uma mulher escravizada, mas ele não tem dinheiro suficiente para comprá-la. Medora é vendida então a um harém, enquanto Conrad tenta resgatá-la. Imagens belíssimas então desse espetáculo aí, que tem a direção artística de Simone Malta, e as apresentações são sempre às 8 da noite, pessoal, no Teatro Basileu França, que fica ali no setor universitário. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla e custam R$ 50. Para mais informações, é só vocês acessarem então o Instagram da companhia, que é @Escola Basileu Franca, sem cedilha, tudo junto, tá bom? E agora, então, nós vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades para a gente hoje é a Sara Borges, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cássio, muito obrigada. E bom dia para você que nos acompanha aí de casa. É muito bom estar de volta. Na agenda de hoje, você vai conferir 2 oportunidades para alunos e servidores da UFG. Mas antes de dar mais detalhes, faço a minha descrição. Eu sou Sara Borges, uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos escuros também. Mas vamos ao que interessa. Na semana que vem, o grupo de pesquisa Corpo, Cultura e Consumo vai promover um evento chamado Presença Originária na UFG, Ações de Inclusão e Diversidade na Universidade Federal de Goiás. De terça a quinta-feira, serão realizadas rodas de conversas, palestras, debates, oficinas e muito mais. E para saber mais informações, acesse o site simpla.com.br. Muito bem, tá dado o recado. Dado o recado. E falando de inclusão, né, é sempre muito importante a gente destacar iniciativas e eventos como esse. Sim, muito importante. E agora, mudando de assunto, em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor convida a todos os colaboradores da UFG para participarem da 2ª edição do Corra Campus. Além da corrida e caminhada, o evento será um festival de bem-estar com café da manhã, massagens, apresentações culturais e um espaço kids. O Corra Campus vai acontecer dia 10 de novembro. A concentração começa às 7h30 da manhã, mas a largada vai ser apenas às 8 horas, lá no prédio da reitoria, aqui no Campus Samambaia. Lembrando que a corrida é exclusiva para servidores e colaboradores da UFG. E para saber mais informações, acesse propessoas.ufg.br. Muito bem, convite feito. Você que já tem aí aquele tempo de preparo na corrida, na caminhada, pode então fazer sua inscrição e participar. Tem que ser colaborador, então, da UFG, como a Sara contou pra gente. Não é isso, Sara? Isso, muito obrigada, Cássio. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigado. É isso, pessoal, então eu vou indo nessa, te espero na segunda-feira, às 11h30 da manhã. Muito obrigado por ficar aqui junto com a gente, tenha um ótimo final de semana e até mais. Beijos, tchau!